E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bora correr para arrumar um relato aqui, gente do céu. Esse daqui é médio. Não é médium, é médio. A amante maledite que queria ver a minha avó morta. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana e hoje vim contar a história da minha avó. Se algum nome for citado, já estará trocado. Obrigada. Meus avós se casaram no Ceará e lá tiveram 6 filhos. Um deles é o meu pai. Bom, eles se mudaram para uma cidade no interior de São Paulo e aqui ficaram, e é onde eu moro também. Meu avô traía a minha avó entre o ano de 2003 e 2004. E resumindo, a maledite teve um filho com meu avô no mesmo ano que eu nasci. Gente, nossa! Pera, a maledite teve um filho com meu avô, então você nasceu no mesmo ano do seu tio. Tem, né? Bom, a maledite teve um filho com meu avô no mesmo ano que eu nasci, em 2005. E minha avó não sabia. Porém, meu bisavô, que é pai do meu avô, sabia da história porque via ele andando de carro com a maledite. Em 2010, ela teve outro filho. E é a partir desse ano que começa o sobrenatural da história. Antes do meu bisavô morrer, ele contou tudo para minha mãe sobre a maledite que o meu avô se envolvia. Ele disse que o meu avô sentou para conversar com ele e contou toda a verdade, porém ele disse uma coisa que deixou meu bisavô intrigado. Ele disse assim: eu não a amo, eu não amo a maledite, porém quando eu estou longe dela, eu sinto uma vontade imensa de encontrá-la. Eu não sei explicar, eu não queria trair a Luísa, mas algo me empurra para a maledite. A gente nem precisa fazer esforço para adivinhar, né, Ana? Amarração! No ano de 2013, a maledite, não satisfeita com a amarração que fez para o meu avô, resolveu destruir a vida da minha avó. A partir desse ano, minha avó não foi mais a mesma. Ela, que era uma mulher evangélica de muita fé, parou de ir na igreja, começou a fumar, começou a beber, emagreceu tanto que estava irreconhecível. Um dia eu fui ver a minha avó na casa dela, já que ela não saía mais para lugar algum. Ao chegar na casa dela, junto com os meus pais e com a minha irmã, ao pisar lá dentro, eu e minha mãe já começamos a passar mal por causa da energia da casa. A gente sabia que uma força sobrenatural do mal estava lá. Fui até o quarto da minha avó e comecei a falar com ela sobre Jesus. E ela dizia assim: se Jesus me amasse mesmo, não teria tirado ele de mim. Eu não acredito mais em Deus. Ana, os olhos dela estavam tão pretos que eu juro que não dava nem para ver a parte branca dos olhos. O espírito ruim não estava só na casa, não, mas estava nela também. O irmão mais novo do meu pai levou ela no psiquiatra porque minha avó começou a não reconhecer mais ninguém da família. E o psiquiatra disse que ela estava com depressão e que precisava tomar remédios. Porém, ele não sabia explicar a perda da memória, já que, tirando a depressão, não tinha sequer nenhum outro sintoma que indicasse Alzheimer, por exemplo. Minha avó não tomava apenas o remédio para depressão, mas também tomava para controlar as tremedeiras que dava no corpo dela. Teve um dia que a minha avó sumiu da casa dela e todo mundo entrou em desespero. Foram atrás dela, mas ao subir uma rua, viram ela descendo, mas ela não disse nada para onde tinha ido. Porém, na empresa onde a minha mãe trabalhava e o meu avô também, ele disse para minha mãe que a minha avó apareceu lá na empresa e abraçou ele e ela disse as seguintes palavras para ele. Ela disse assim: volta para casa, por favor, eu te amo, você foi o meu primeiro amor. Ana, meu avô contava para minha mãe, chorando, toda a situação, mas ele não conseguia sair de perto da maledite.
Em 2019, minha mãe e meu pai, junto com a igreja, fizeram uma campanha de libertação para minha avó. Teve uma vez que a minha mãe estava sentada na cadeira junto com a minha avó, esperando o pastor chegar, e a minha mãe estava conversando com ela. Porém, minha avó apenas encarava ela com os olhos pretos, sem piscar, enquanto dava um sorriso maligno. Minha mãe disse que naquele momento parecia que a minha avó ia pular em cima dela. Então minha mãe sussurrou: "Tá repreendido em nome de Jesus." E aí a minha avó voltava ao normal. Normal entre aspas. E dizia para minha mãe assim: "Ai, Luciana, você é tão engraçada." E dava risada como se tivesse escutado uma piada. Durante os dias da campanha, Deus revelou através de uma missionária que começou a falar em línguas estranhas. Revelou que foi feito um trabalho para matar minha avó, mas era para que ela morresse seca em cima de uma cama e já era para ela ter morrido há muito tempo. E Deus disse ainda mais, disse assim: "Eu estou te libertando hoje, e quem fez o trabalho para destruir a sua vida vai passar em frente à sua casa, eu acho, e vai te ver de pé e vai se perguntar o que aconteceu, e ela vai saber que você tem um Deus maior, que é maior que toda obra maligna desse mundo." Ana, até um dos meus tios, que nem acreditava em Deus, começou a chorar. Um deles também, que usava drogas, aceitou Jesus lá e até hoje está firme na igreja. A partir desse dia, minha avó voltou a ser a pessoa maravilhosa que era. Parou de beber, parou de fumar, voltou a frequentar a igreja dela, conversa e dá risada como antes. Meu avô parece que conseguiu se libertar da maledite. E esses dias eu fiquei sabendo, através da minha prima, que todos os dias ele fica lá na casa da minha avó. Ela disse que um certo dia, sentada na sala, mexendo no celular, viu meu avô entrando na área da casa da minha avó e pegando na mão dela, da minha avó, e levando ela para o carro, e saiu com ela e só voltou horas depois com um sorriso bobo no rosto, parecendo uma adolescente apaixonada. Meus tios e meu pai não querem mais que o meu avô apareça lá na casa da minha avó, sabe? Acho que eles pegaram raiva e culpam meu avô pelo que aconteceu. Mas vamos esperar os próximos capítulos dos Pombinhos. Ana, muito obrigada por ler o meu relato. Eu acompanho o canal desde os meus 11 anos. E até hoje, aos 17, sou viciada no canal. Um beijo para você, muito obrigada pela história. Mas e a maledite? Não deu mais sinal? Tá na dela? Se deu mal, aquela que a gente quer ver, a maledite se dá mal. Eu tô lendo aqui, tá? Peraí. Tá, vamos ver. Seguindo os pedidos aqui dos relatos, quem ri por último, ri melhor. Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulana, tenho 19 anos, moro no interior de São Paulo e sou fã do canal desde que eu tinha uns 13 anos. Minha mãe e minha avó também viraram suas fãs. E sobre ser chamada de Fulana, era o meu sonho. Eu tenho muitos relatos, todavia sou preguiçosa. Mas em breve vou tentar transcrever e enviar. Bora lá. Como sempre de costume, a minha mãe e as minhas tias se reuniam na casa da minha avó. Uma delas mora na casa ao lado. As crianças ficavam brincando na rua por conta de ser uma vila até que tranquila. Ela é bem comum. Já era umas 6 da tarde e meu pai estava para vir nos buscar. E mesmo ele não gostando nem um pingo que eu ficasse na rua ou qualquer coisa do tipo, nesse dia eu resolvi ficar. Sentei na calçada para conversar com meu primo, que é 2 anos mais novo que eu. Conversa vai, conversa vem, até que subindo pela rua notei uma mulher, de roupa simples, porém bem vestida, cabelo molhado, aparentando ter acabado de tomar um banho. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ela aparentava estar bêbada ou algo do tipo. Ela carregava uma sacola com umas plantas ou algo assim. A mulher deixou de subir
e virou a rua. Desse modo, se aproximando mais de onde nós estávamos. A casa da minha avó é de esquina. Ana, assim que eu a vi, de uma distância mais próxima, assim, o meu estômago embrulhou e meus olhos se encheram de lágrimas. Isso sempre me ocorre quando sinto a presença de espíritos ou energias diferentes. Previsivelmente, a mulher se aproximou e começou a me chamar com as mãos e dizer: "Você pode me ajudar? Eu preciso. Me empresta uma sacola." Mesmo com aquela sensação ruim que ela me passava, eu senti necessidade de ajudá-la e fiquei com pena, pois sabia que ela não estava sozinha. Era visível que algo estava a atormentá-la, que algo a estava atormentando, né? Chamei minha mãe no portão e pedi uma sacola. Ela estava dizendo coisas desconexas, então eu não conseguia compreender muito bem. Ela acabou derrubando aquela sacola que ela estava carregando no chão e eu ajudei a pegar. Ela estava com dificuldades. Ana, ela parecia uma pessoa bêbada ou dopada, algo assim. Mas eu tinha plena certeza que ela não estava. Era algo além, algo que eu nunca havia sentido. A energia da rua ficou pesada. A luz do poste parecia não iluminar direito e nem estava tão escuro ainda. Ajudei ela a pegar as coisas no chão. Tinha um quiabo, um único quiabo, no meio das folhas, que eu acho que era couve. E ela disse para eu não tocar nele. Ela pegou o quiabo de volta, embrulhou em um pedaço de pano que estava junto. Minha mãe trouxe as sacolas e eu entreguei para ela. Porém, o meu primo começou a rir dela e da situação toda. Rir com ar de deboche mesmo, sabe? E isso faz 2 anos que aconteceu. Ele já era grandinho o suficiente. Se fosse uma criança, mesmo sabendo que é falta de educação, dava até para relevar, né? Ela veio e me pediu um abraço. E eu dei. Ela disse que eu era muito especial ou algo do tipo. E foi até o meu primo e disse exatamente com essas palavras e com propriedade do que ela estava falando. Ela falou assim: "Quem ri por último ri melhor. Hoje você ri de mim, amanhã eu vou rir de você." Ana do céu, aquilo me arrepiou até a espinha. Meu primo se sentiu intimidado e ficou quieto. Minha mãe ouviu e minha tia também, pois estavam encostadas no muro, que é um muro baixo, e ficaram espantadas. Lembrando que ela nem estava falando de maneira normal, tá? Mas essa frase saiu perfeita, em alto e bom tom. Ana, para resumir, esse relato, que já está enorme, nos chegou a notícia uma semana depois desse ocorrido, que aquela mulher foi encontrada morta em um lugar que tem na entrada da cidade, em uma poça d'água. Eu sei que era ela, pois tinha fotos na notícia. E também que aquela mulher estava desaparecida fazia alguns dias. A filha dela, que mora não muito longe daqui, ou dali, né, estava procurando por ela. Já fazia uns 3 dias. Em meses, o meu primo foi se afundando em uma espécie de depressão. Porém, mesmo depois de melhorar, ele começou a andar com pessoas erradas. Exatamente hoje, o dia em que escrevo esse relato, uma outra tia minha ligou para minha mãe, dizendo que a mãe desse meu primo, cansada por não dar conta dele, o expulsou de casa. Eu não sei o que aquela mulher tinha, ou se o espírito dela está bem hoje. Também não sei se ela morreu depois do que aconteceu ou se ali já era o espírito dela. Bom, é isso. Desculpa pelo tamanho, pelos erros de ortografia. Um beijão e um grande abraço a vocês. Agora é só para mim, dá licença. Credo. Opa, a gata aperta o botão e eu fico dando zoom na página.
Meu Deus. Vamos então para mais um relato curto. A moeda do além. Qual será a moeda do além? Se usa moeda no além? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem com você? Este relato é curto, mas é intrigante. Pode ler tranquila que os nomes estão trocados. A minha mãe, Zezé, fez uma cirurgia e ficou hospedada na casa da minha irmã, que também é minha vizinha. Sim, nós moramos lado a lado. Então, fui ajudar fazendo uma faxina na casa dela para garantir o conforto da mãe. Lavei a casa toda, Ana, de cima a baixo, pois a cirurgia da minha mãe foi no pulmão. Então, limpeza era item essencial e obrigatório. A casa ficou um brinco. Na manhã seguinte, fui visitar a minha mãe para saber como ela estava e se estava precisando de alguma coisa. Cheguei e minha mãe estava no quarto dormindo, então fui até a cozinha onde minha irmã estava lavando a louça. Ana, a pia fica em frente a uma janela que dá para o quintal. A mesa da cozinha fica a 2 passos largos da pia. Se a minha irmã está lavando louça, ela não vê a mesa porque fica atrás dela. Pois bem, parei ao lado dela, encostei na pia de frente para a mesa para poder olhar para ela enquanto falávamos baixinho para não acordar a mãe. A casa estava silenciosa, já estávamos conversando, já fazia uns 10 minutos mais ou menos, quando de repente comecei a ouvir um ruído estranho, mas era baixinho. Tanto que minha irmã não percebeu, pois estava distraída com a louça. Olhei em volta, procurando o que era a causa, desse barulho, e qual foi a minha surpresa quando vi sair debaixo da mesa, girando, uma moeda. Ana, parecia cena de filme de terror, eu juro. A moeda veio girando, girando e fez uns círculos até que perdeu a força e caiu deitada. Eu fiquei sem ação e eu falei, mana, que moeda maluca é essa daí? E ela respondeu, que moeda? E eu disse, essa que saiu debaixo da mesa agora? E aí eu relatei o que eu vi. Ana, fomos as duas para baixo da mesa, olhamos tudo e não havia absolutamente nada lá. Não havia toalha na mesa, não havia nada, não havia nem toalha na mesa. Então a moeda não estava mal colocada em cima da mesa, digamos assim, sei lá. Eu lavei a cozinha toda no dia anterior, não tinha nada no chão. Nós tentamos reproduzir aquela cena e fazer a moeda rodar, e só foi possível com uma ação humana mesmo. Colocar a moeda em pé não fazia ela girar, pois não tem desnível no chão. Então fica a pergunta, de onde saiu essa moeda? E como ela saiu da mesa, debaixo da mesa, girando? Ela rodou 1,5 passos até chegar a nós e depois rodopiar até perder a força e cair no chão. Foi uma distância relativamente longa para uma moeda. Até hoje isso é uma incógnita. E realmente... E antes que suspeitem de animais, já falo que não tinha nada além de nós duas na cozinha. Até hoje isso é uma incógnita e realmente fiquei com a cena de filme de terror na cabeça por não encontrar justificativa. O que você acha, Ana? Muito obrigada por ler o meu relato e se alguém tem alguma teoria, gostaria de ouvir, porque eu realmente não consegui replicar ou entender isso. Beijo, Ana, e beijos na família. Fica com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, não sei, ela precisa ter alguma coisa ter feito ela se movimentar. Sozinha ela não ia fazer isso. Ela poderia ter caído do bolso de alguém, ela poderia ter caído da mesa, caído de algum lugar, gato se tivesse, mas ela tá falando, não tem bicho, só tava as duas. Como que alguma coisa deu início a essa movimentação da moeda? Não foi só uma moeda que surgiu, ela estava em movimento, vindo. Então, alguém tem que ter jogado, tem que ter dado início a esse movimento.
se ela não caiu da mesa, se ela veio da onde, né? Veio de outra dimensão? Foi um espírito que... E era uma moeda de quantos centavos? Aquela curiosa. É uma moeda de quantos centavos? De R$1? Do que é? E o que vocês estavam conversando no momento? Será que foi algum sinal que alguém do lado de lá quis dar sobre algo que vocês estavam falando, pensando? Não sei. Já aconteceu isso com alguém aí? Tá? E o relato é este. São eles que nos escolhem. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulana. Falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Este é um relato sem nomes e que acredito possa ser contado normalmente, sem ser no proibidão, pois não contém nenhum vocabulário forte. Eu já enviei vários relatos para o canal e a maioria deles foram vividos pela minha mãe, que eu envio por ela. Esse é mais um deles, e a partir de agora é ela quem conta o relato. Então, beleza, é a mãe dela que está contando. O ano era 2001, eu já tinha minha primeira filha. Estava formada e trabalhando em meu primeiro emprego como técnica de enfermagem em um hospital da minha cidade. Eu encontrei uma colega e, conversando com ela, nós vimos que tínhamos os mesmos gostos e interesses, e um deles era a bruxaria, Wicca. Então, quando recebíamos nosso salário, comprávamos livros, objetos como pedras, talismãs, incensos e afins, em uma loja bem conhecida que existe até hoje no centro da cidade. E nessa loja havia uns folders, uns cartões pequenos de anúncios, fazendo propaganda de um curso de bruxaria. Então, mais ou menos uma semana depois, eu e minha amiga fomos à procura desse curso, que também ficava no centro da cidade. Após 3 aulas de curso, tivemos um aprendizado interessante sobre a Wicca, equilíbrio e sobre o domínio da mente. No fim da aula, eu e a minha amiga estávamos esperando o elevador e começamos a conversar. O que vou contar agora aconteceu em torno de uns 3 ou 4 minutos. Conosco havia um senhor na nossa frente, porém o elevador estava demorando para chegar. E com isso comecei a olhar em volta e percebi que além de larga, a sala de espera também era extensa, bem grande mesmo. E percebi um homem chegando pelo meu lado direito e ficando atrás de mim e da minha amiga. Eu só olhei de canto de olho, sabe? E vi que ele era um homem bem trajado, de estatura média. Depois eu continuei prestando atenção no elevador e falando com a minha amiga. Porém, eu senti algo diferente. Eu fiquei intrigada e voltei a olhar para aquele homem. E quando voltei a olhar, vi que ele era um homem negro, de cavanhaque, vestia um sobretudo de lã, calça cinza e usava um chapéu cinza chumbo. E na gola do sobretudo havia um broche em forma de pentagrama. O problema é que eu não conseguia enxergar os seus olhos. O chapéu dele era grande, mas ele mantinha... Não, o chapéu dele nem era grande, mas ele mantinha a cabeça um pouco abaixada, como se fizesse de propósito para que eu não conseguisse ver seus olhos. Então voltei a olhar para frente, porém aquele homem me chamou tanto a atenção que eu voltei a observá-lo uma 3ª vez. E quando olhei para trás novamente, ele abriu um sorriso para mim, de canto de boca, assim. Ana, sabe aquele sorriso malicioso? Então, o sorriso dele era muito bonito, os dentes brancos e perfeitos. Parecia aqueles atores de cinema. Só que o elevador chegou. Sim, o elevador demorou bastante para chegar. Então, o senhor que estava na nossa frente entrou e eu entrei junto com a minha amiga. E no que me virei para ficar de frente para a porta do elevador, como todo mundo faz, o tal do homem desapareceu. Ele simplesmente não entrou no elevador. Ele realmente desapareceu. Como mencionei, essa sala era bem extensa. Eu poderia vê-lo se ele simplesmente tivesse voltado para outro lugar ou algo do tipo. O movimento que eu fiz durou 1 ou 2 segundos. Então eu falei baixinho só para minha amiga ouvir. Tu viu um homem que estava ali?
E a minha amiga me olhou com uma cara estranha e falou: que homem? E eu continuei: aquele homem que não parava de me olhar. E ela respondeu: não tinha homem nenhum, além desse senhor aqui. Tu tá louca? E eu disse: mas é claro que tinha, ele estava atrás de nós. Como que tu não viu? Mas ela afirmava que não havia mais ninguém conosco. Mas detalhe, Ana, eu e aquele senhor estávamos de frente para o elevador. E ela estava do meu lado, porém virada de frente para mim. Ou seja, de um lado, do lado dela estava o elevador. E do outro lado era para estar o homem aqui. Ela estava aqui, então era para estar o homem de frente para ela. Como que ela não veria ele? Enfim, ficamos nesse eterno impasse, saímos do prédio e seguimos para as nossas vidas. Seguimos com as nossas vidas. Passaram-se 5 anos e eu me casei, tive outra filha, também tive muitos problemas espirituais e com a ajuda de uma outra amiga, acabei entrando na Umbanda. E logo na minha primeira visita na casa, a minha amiga me levou em uma sessão de Exu. Chegando na casa, os Exus já estavam no mundo. É uma expressão que se usa para dizer que eles já incorporaram no médium. E a minha amiga foi me apresentar ao dono da casa. Nesse momento, ele me falou, que era um Exu, né? E ele me falou: há quanto tempo, moça? É difícil te trazer. E eu fiquei com uma cara de apavorada no rosto, assim. E ele continuou: gostou do meu disfarce no casarão? E eu perguntei: onde? E ele me respondeu: aquele dia que eu te olhava, tu me olhava, eu até te dei um sorriso. Aí, Ana, me caiu os butiá do bolso. Quem é gaúcho vai entender. Fiquei com as pernas bamba. E então, sem eu falar nada, ele continuou falando: eu sou o Exu Capa Preta. E, nega, já passou da hora de tu estar aqui com a gente. Aqui começa a tua missão. E ali comecei minha missão na Umbanda, Ana, onde eu estou até hoje. Tenho vários relatos que vivi lá naquela casa para te enviar. Vou escrever todos em um só. Um beijão para você, para o Matheus, para as crianças. Sou membro do canal. Eu e minha filha ficamos apavoradas com o relato do lobisomem em Porto Alegre. Sério. Um abraço. Até o próximo relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Olha que interessante. Já teve um relato parecido que ela viu o cara na esquina, na rua, e ele usava uma capa, realmente, tipo uma cartola e uma capa. E ela ainda ficou: gente, acho que ele saía de uma festa fantasia, né? Mas beleza. Aí passou um tempo que ela foi lá falar com a entidade falou alguma coisa do tipo: então, eu tava junto com você naquela esquina, quando você me viu, você tava assim. Aí ela falou: então era você, sabe? Tem uns relatos assim, bem interessantes também, né? São eles que nos escolhem, é o título do relato. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos então começar com o relato A Velha que Me Queria Morta. Você tem que morrer. É isso? Gente, vamos lá então. Não é um relato muito longo não, tá bom? Vamos lá. Então, começando os relatos de hoje. Boa tarde, Ana. Boa noite. Os nomes estão trocados. Obrigada. Eu me chamo Fulana. Tive uma infância muito difícil por conta de uma aparição que eu vi. Eu era uma criança normal, até completar 6 anos. Lembro de sentir uma felicidade pura e amava a vida. Na minha mente de criança, eu tinha a vida perfeita e o mundo era igualmente perfeito. Eu dormia no quarto dos meus pais. Numa noite, como outra qualquer, perdi o sono no meio da madrugada e abri meus olhos. Para minha surpresa, ali estava ela, a aparição que eu vi. Parecia feita de nuvem. E era uma velha, sentada numa cadeira de balanço. Aparição também a cadeira, pois no meu quarto não tinha cadeira de balanço.
Ela usava óculos e estava fazendo crochê. O olhar estava para baixo, concentrada no crochê. Porém, quando eu a vi, ela ergueu os olhos para mim e então ouvi uma voz ecoar dentro da minha mente, dizendo: "Você vai morrer, você tem que morrer." E essa voz ficava repetindo isso incessantemente. Eu fiquei paralisada e as lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Consegui puxar a coberta bem devagarinho e quando estava com a cabeça coberta, eu tirei uma frestinha para ver se ela havia sumido. E sim, a aparição não estava mais lá. Então chamei meus pais, chorando e morrendo de medo, contei a eles o ocorrido, disseram que era só um sonho e naquela noite, depois de muito custo, eu dormi na cama da minha mãe. No dia seguinte, quando abri meus olhos, para minha surpresa, já não era uma criança comum. Eu já não era mais uma criança comum. A voz daquela velha ainda estava na minha mente, repetindo incessante: "Você vai morrer, você tem que morrer, você vai morrer, você tem que morrer, você vai morrer", incessante. E aí começou meu sofrimento. A partir daquela noite, eu não tinha mais paz. A voz não saía da minha mente nem por um segundo sequer. Até quando eu dormia, eu sonhava que estava ouvindo aquela repetição agoniante. Eu estava enlouquecendo. Conto isso com muita dificuldade, pois lembrar disso faz com que a minha cabeça doa demais e eu me sinto muito, muito mal ao relembrar. Eu dizia à minha mãe e aos meus familiares no geral que escutava uma voz e que essa voz não cessava, e que eu estava muito triste e com medo. Da criança feliz que eu era, não sobrou mais nada. Me tornei uma criança infeliz, chorosa, medrosa e muito nervosa. Eu não conseguia mais dormir direito. A minha mãe conta que acordava durante a noite e eu estava sentada na cama com os olhos arregalados, olhando o nada. Mas isso eu não me lembrava. Tudo o que eu sei é que eu vivia exausta. Na escola já não era mais uma boa aluna. Brigava com as outras crianças e não conseguia aprender as coisas como fazia antes. E a voz sempre na minha mente, perturbando a minha vida. Então a minha mãe me levou numa psicóloga, que indicou um psiquiatra. Eles não achavam nada de errado comigo. Eu lembro de ir a diversos médicos e passar por neurologistas, fazer diversos exames na cabeça, passei a tomar medicamentos muito fortes. Naquela época, as doenças mentais não eram tratadas como atualmente são. Uma criança da minha idade jamais poderia tomar os medicamentos que eu tomei, pois além de diversos efeitos colaterais, como por exemplo o risco de morte súbita, havia outros problemas com os quais sofro até hoje. E aqueles medicamentos só me faziam piorar. A voz piorava, o medo aumentava e o nervosismo também. Nada parecia ajudar. A minha mãe, coitada, já não sabia mais o que fazer. Dou ênfase sempre que conto essa história que eu não culpo a minha mãe por nada, pois ela estava tentando tudo possível para me ajudar e foi a única coisa que me deu forças para superar tudo isso. Ela passou a recorrer a diversas religiões em busca de cura para mim. Ela sempre foi muito católica e começamos a tentar cura pelos grupos de cura e libertação. Quando eu entrava numa igreja, eu me sentia muito mal. Eu tinha espasmos e coisas desse tipo. E esses espasmos passaram a ser recorrentes. Era tipo uns tiques. Ficava virando os olhos, torcendo a boca, etc. Era horrível. Eu virava tanto o olho, a boca e as mãos que me machucava, doía demais. Mas eu era incapaz de parar. O médico disse que era síndrome de Tourette. Não sei se escreve assim. Eu também não sei nem como fala direito, mas é que fala palavrão esse daí, não é? Eu só sei desse, dos palavrões. Tem os tiques também, só que... Bom, mas o estranho disso tudo é que até aquela noite onde vi a velha, eu era uma criança plenamente normal, sem nenhum tipo de transtorno. Não conseguindo ajuda na igreja católica, minha mãe me levou a benzedeiras. Essas pessoas faziam orações e diziam ter visões sobre as pessoas. E me lembro
de, em uma dessas sessões de rezas, escutar a minha mãe falando escondido para a benzedeira, que desde que tudo isso começou, ela tinha um sonho recorrente, onde eu morria atropelada, ou em um acidente de carro. Eu escutei aquilo e fiquei com mais medo ainda. O que estava acontecendo na minha vida? Eu, criança, cheguei num ponto de perturbação tão grande que eu pensava que realmente eu deveria morrer, que eu não aguentava mais, e comecei, tão pequena, a cogitar tirar a minha própria vida. Anos se passaram e nenhuma melhora. Eu tinha uma tia que era religiosa e pertencia a uma irmandade católica muito famosa, uma das maiores comunidades católicas do país. Ela trabalhava de câmera para o jornal dessa igreja e estava morando há alguns anos em Roma, onde trabalhou com o Papa João Paulo II, por um tempo. Ela estava voltando de viagem e viria para casa da minha avó passar uns dias. Enquanto fazia sua estadia aqui na nossa casa, ela separou um dia para fazer orações, e nesse dia fomos até ela. Eu contei por horas tudo o que estava vivendo. E ela dizia ter revelações de Deus enquanto orava e pediu para que eu permitisse que ela orasse por mim. Colocou as mãos na minha cabeça e fez uma oração muito forte. Eu chorei muito. Enquanto ela orava, num determinado momento, ela se afastou e parou de rezar. Se afastou de mim, super assustada, olhando com um olhar muito atormentado. Eu perguntei se ela havia tido alguma revelação durante a oração e ela desconversou. Não quis me dizer nada, simplesmente saiu do local assustada. Seja lá o que ela viu, eu sei que depois desse dia notei que a voz diminuiu. Estava bem baixinho agora, como se ecoasse ao longe dentro de mim. Dias se passaram e ela chamou a minha mãe para conversar. Eu não fui, pois ela queria falar só com a minha mãe. Então depois, a minha mãe me contou que a minha tia disse que esse espírito que eu vi também atormentou meu pai na infância. Porém, no caso dele, não foi tão problemático como o meu. O caso dele não foi tão problemático quanto o meu, apesar de ele ter vivenciado algo um pouco mais assustador. Ela contou que na infância, quando moravam na roça, em um lugar muito isolado onde não havia nem luz elétrica, meu avô pediu ao meu pai para ir até a venda, que ficava bem distante de onde moravam, pois havia acabado o açúcar. Era por volta das 6 horas da tarde e como lá na venda também era um bar, ficava aberto até tarde. Enquanto ele ia, havia uma ponte, onde ele precisava atravessar. Havia uma ponte por onde ele precisava atravessar e já estava escurecendo. Quando ele chegou no meio da ponte, apareceu uma velha na frente dele e o aterrorizou. Ela era como a que eu vi, como se fosse feita de nuvem, com óculos, e para ele ela tinha o rosto todo distorcido, como se fosse um demônio horrível. Ela apareceu na frente dele e gritou tão alto que o meu pai quase caiu da ponte. Ele correu para fora da ponte e ela estava indo atrás, como se ela flutuasse. Depois disso, ele não se lembrou de mais nada. Uns homens que estavam voltando do bar daquela venda no final da noite encontraram meu pai caído no meio do mato, próximo à ponte, todo ferido, e o levaram para a casa dos meus avós. Seja lá o que foi isso, minha tia disse que seja lá o que for isso, a minha tia disse que é algo que está na nossa família e que de tempos em tempos atormenta alguém. Não sabemos se é alguma maldição ou coisa do tipo, mas a minha tia disse que se a nossa família não fosse de muita fé e bondade, esse ser conseguiria seu objetivo, que até onde pudemos perceber, claramente é levar a vida de uma criança da nossa linhagem. Depois de tudo isso, eu ainda levei um bom tempo para conseguir superar as coisas que ocorreram. Os efeitos colaterais do remédio ainda me faziam passar mal, mas finalmente, depois de tanta luta, eu consegui ser salva. Ainda há muito por trás dessa história, mas ninguém gosta de lembrar ou mencionar. A minha mãe apagou isso e nunca mais falou sobre o assunto. Quando pergunto, ela não responde, pois tem medo.
Mas eu me lembro perfeitamente daquela aparição e ainda lembro da sua voz como se fosse hoje. Está gravado na minha mente de uma maneira que ainda hoje, sendo mais cética que nunca, eu acredito no que vivi e sei que foi real. Eu sobrevivi, mas seja lá o que aquilo era, conseguiu levar grande parte da minha alegria, pois nunca mais fui capaz de me sentir tão bem e leve como a criança que eu era antes disso, e ainda nos dias de hoje sinto medo de voltar a ouvir a sua voz. Muito obrigada por ler meu relato, isso é muito importante para mim, pois é uma forma de eternizar o que eu vivi e passar isso adiante. Amo o canal, vocês são os amores. Beijos, um beijo para você, muito obrigada. E isso pode ser de vidas passadas, não pode ser um espírito que fica atormentando aí, sei lá, ele ficou puto com alguma coisa lá em 1900 e bolinha, e aí continua atormentando toda a geração, várias gerações da pessoa com quem ficou pé da vida. Poderia ser isso, talvez? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá, acho que é pra contar. O nome deste relato é Sobre o Relato O Homem de Sobretudo, que foi um relato que acho que eu contei aqui, mas me refresque a memória que agora eu não lembro de nome. Bom, Ana, minha querida, boa noite. É uma moça que nos conta. Manda este relato apenas como algo curioso para a moça que contou o relato O Homem de Sobretudo, que gritou, olha o boi. Ah, entendi. Agora lembrei. Elas estavam na rua, ela e a irmã ou a amiga, e aí viram esse homem de sobretudo, chapéu, sei lá, que não dava pra ver o rosto. Aí ele abriu o sobretudo e gritava, olha o boi. Aí uma viu uma escuridão lá dentro, a outra viu o não sei o que, não sei o que. É isso, né? Lá, quando a moça, juntamente com duas amigas, passaram por ele na rua, ele gritou, olha o boi. Desde já informo que não coloquei nome algum de identificação nesse relato, tá? Pode ler tranquila. Ok. Gostaria de lembrar a você, Ana, e a todos os assombrados que o meu marido, além de cético, PM e professor de matemática, ele também detesta assuntos sobrenaturais. Nunca fala sobre isso, nem mesmo filmes ele assiste. Porém, no começo do nosso namoro, ele me contou algo que recordei quando assisti o relato da moça que conta ter visto um homem bastante alto, de sobretudo, que assombrou a ela e suas amigas. A história é a seguinte. Ele, meu esposo, me contou que desde os seus 9 anos de idade sempre pastoreou as vacas de seu pai. Sim, meu sogro é agricultor, homem do campo, e até hoje possui umas 4 vaquinhas e 5 bodes, os quais ele cuida com muito zelo e se alimenta do seu leite, e às vezes vai à feira de troca e negocia com alguns de seus bodes uma outra aquisição. Trocava um animal, negocia com alguns de seus bodes uma outra aquisição. Trocava um animal por outro, entende? Pois bem, meu marido conta que costumava acordar muito cedo, desde menino, para levar as 4 vaquinhas de seu pai para passar o dia pastando no gramado que ficava na beira de um pequeno rio perto de sua casa. Conta ele que no fim da tarde de um dia qualquer, quando retornava com suas vaquinhas, já no entardecer do dia, ele percebeu que próximo à sua casa, encostado a um poste que ficava no começo da rua de terra batida, a qual ficava sua residência, ele notou a presença de um homem, muito alto, vestido dos pés à cabeça de preto. Ele conta que de longe imaginava ser um padre, levando em conta a vestimenta daquele senhor. Porém, ele foi notando, ao se aproximar da figura, que não era uma batina de padre, mas sim um sobretudo. Um sobretudo e um chapéu,
Era assim que esse homem estava vestido, encostado, se esquivando ou se escondendo por trás do poste. Meu marido, mesmo menino, achou estranho, pois morava no sertão, terrinha de sol quente o dia inteiro, e a noite não era muito diferente, não. Por que aquele homem estava vestindo sobretudo daquele jeito e naquele calor? Ele foi andando, tangeando as vacas e cada vez mais chegando perto e mais perto daquela figura estranha, alta e magra, vestida de preto e esquivada naquele poste. Conta meu esposo que quando se aproximou cerca de uns 20 passos daquele ser, aquilo deu um passo para trás e meio que entrou dentro do poste, sumindo. Meu marido, quando se aproximou do poste, o examinou cuidadosamente, tentando entender o que foi aquilo. Olhou cada centímetro daquele objeto de concreto e nada. Ele até procurou por alguma roupa pendurada, né? Imaginava ter visto algum retalho balançando e de longe tiveram o que chamamos nos dias de hoje de pareidolia, mas não tinha nada ali que pudesse causar uma pareidolia. Quando ele se deu conta, as vacas já iam bem à frente, sem controle algum, então ele correu para alcançá-las e mantê-las no rumo do percurso até sua casa. Ia chegando bem próximo da porteira do curral, onde era a moradia das vacas. Na lateral da casa de seu pai, ia chegando bem próximo da porteira do curral, onde era a moradia das vacas, na lateral da casa de seu pai, quando ouviu um grito alto, uma voz muito alta e estranhamente grossa e assustadora. E a voz disse: "Olha o boi!" Assustado, meu esposo olha depressa para trás e vê novamente, no mesmo local, vestindo o mesmo sobretudo, a figura daquele homem estranho que sai de dentro do poste de luz e cumprimenta meu esposo com um cumprimento tirando o chapéu. Uma reverência, e some feito fumaça diante de seus olhos. Até hoje meu esposo conta que não sabe o que foi aquilo. Mando esse relato, pois ele, meu marido, viu a mesmíssima figura que a moça do relato anterior contou ter visto. Não sabemos do que se trata, porém ele conta que passou anos sendo atormentado enquanto dormia, assombrado pela figura do homem de sobretudo que invadia seus pesadelos noturnos. Gostaríamos profundamente de descobrir que ser é esse e por que ele grita essa frase: "Olha o boi!" Obrigada, Ana. Deus te abençoe. Continuo torcendo e esperando a camisa do fantasma raiz de lençol branco. Espere um pouquinho. Obrigada por um canal com tanta qualidade. Amo vocês. Um beijo pra você. Muito obrigada. Cara, olha lá. Ele também viu e o bicho também falava: "Olha o boi". Agora por quê? Alguém aí sabe explicar? Alguém mais aí viu o cara de sobretudo, de chapéu, que grita "Olha o boi"? E depois ele passa a atormentar a pessoa por um tempo. E por que ele aparece? Ele escolhe alguém pra aparecer aí, tipo, ele dá aquela cumprimentadinha, tipo, agora eu vou te assombrar o resto da vida, ou por um bom tempo. Por quê? Por que ele grita "Olha o boi"? É alguma entidade que tem alguma coisa a ver com boi? Gente, se alguém tiver mais alguma informação, já passou por algo parecido, manda um relato pra gente, deixa nos comentários, ok? Que coisa. É por isso que é legal você contar uma história aqui. Por mais que ela pareça absurda e que você fala, nossa, né, que coisa louca, eu nunca vi isso. De repente surge alguém que fala, eu também já passei por isso. E aí você começa a colher, fala, não, então isso acontece, não aconteceu só com uma pessoa, não aconteceu só aqui. Igual o lance lá do menino que saía brincar de madrugada com as crianças de cabeça de criança, com as pessoas que tinham cabeça de martelo, de ferramenta. E aí eu conversando com meu professor de inglês, ele tinha um sonho recorrente quando criança, que era
com esse pessoal que tinha... Primeiro, ele disse que era cabeça com formas geométricas. Gente com cabeça triangular, oval, retangular, entendeu? Quadrada. E aí, quando ele falou isso, eu me lembrei do garoto que disse que saía de madrugada brincar no corredor da casa dele com essas pessoas que tinham cabeças de ferramentas, cabeça de martelo, de picareta. Quando eu falei isso, ele falou, sim, no meu sonho também tinha, as pessoas também tinham cabeça de ferramentas. Eu falei, eu não acredito, peraí, então isso aí não é aleatório, não é uma imaginação. Aconteceu com mais gente aí, já viu esse povo que tem cabeça de ferramenta? É muito louco, mas o que é? São partes da mente que são acessadas? Mas peraí, na nossa mente tem gente com cabeça de martelo? Ou se são dimensões? Mas gente, pra que cabeça de ferramenta? Eu não sei. Sei que já vi 2 casos. Então, de repente, se alguém aí também tem cabeça de ferramenta. Bom. Deixa eu dar mais beijos aqui nesse pessoal muito bonito. O Mágico. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, olá, assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. E esse relato não terá nomes. Decidi escrever esse relato porque ainda há pouco assisti o relato O Balanço. Essa sombra de chapéu decidi chamar de O Mágico. Ele já apareceu algumas vezes para minha família. A primeira vez que ele apareceu foi para o meu pai, antes do meu nascimento. Ele conta que esse homem, o mágico, vinha andando pela rua deserta, vestido de mágico, e quando meu pai olhou para o rosto dele, os olhos do mágico pareciam labaredas. A segunda vez que ele apareceu foi em 2017, quando eu estava grávida. Eu estava tendo uma paralisia do sono. Quando consegui acordar, vi parado em frente à porta uma sombra alta, de cartola e com roupa de mágico. A terceira e última vez, também a mais recente, foi agora, em janeiro. Eu estava com a minha mãe na cozinha, mostrando algumas mensagens no meu celular, quando eu vejo a minha gata na entrada da cozinha rosnando, chiando e olhando para cima. Minha cozinha é em formato retangular, então a entrada fica no ponto A, onde estava minha gata, e eu e minha mãe estávamos no ponto B, onde tem a janela e o filtro d'água. Quando olhei para a gata, eu soltei um "Oxi!". Minha mãe perguntou: "O que foi, fulana?". Então falei: "Olha lá a gata rosnando pro nada". Crê em Deus, pai. Pode me chamar de louca ou qualquer coisa do tipo. Se eu não sou sozinha, porque minha mãe também viu. Quando eu falei isso, nós duas vimos uma sombra de chapéu de mágico. Minha mãe, então, pegou uma água benta que estava guardada lá e começou a aspergir na casa enquanto rezava. Ela começou pela cozinha, foi para a copa, sala, para o quarto dela e então foi para o último cômodo que faltava, o meu quarto. Quando ela foi abrir a porta do quarto estava trancada. Ana, a porta do meu quarto é uma porta de correr. Nem tranca ela tem. Não tinha nem como estar trancada. Quando minha mãe me falou que estava trancada, eu fiquei com uma raiva. E falei, mas vai abrir agora. E puxei a porta com tudo para abrir e a porta caiu. Arrumei a porta e minha mãe terminou de aspergir a água benta pela casa. Ana, você pode até me falar que eu não devia ter ficado com raiva naquela hora. Mas o bicho teve sorte que ele era espiritual e não físico. Primeiro que entrou na minha casa sem a minha permissão. Assustou a minha gata. Aí ficou com medinho e se escondeu no meu quarto? Ana, foi esse meu relato. Obrigada por ter lido. Um beijo para você e toda a família. Desculpa pelo relato longo e possivelmente de difícil compreensão. Não, eu entendi. O que ela chama de mágico, que o pai dela chamava de mágico, é porque ele usa uma cartola e talvez uma capa. É isso? Uma roupa preta? Uma capa que talvez seja vermelha pelo lado de dentro? Não seria ele uma entidade
que, como eles talvez não souberam identificar, realmente são roupas de mágico, capa, cartola, mas pelo visto ele já aparecia lá para o seu pai, depois para você grávida. O que essa entidade está fazendo? O que esse ser, não sei o que, está rodeando? No caso que você diz, ele entrou sem ser convidado, me veio uma questão assim, não que você tenha feito ou alguém da sua família, mas muitas vezes as coisas não vêm porque são convidadas verbalmente, do tipo, olá, entidade fulano, entre, você pode entrar na minha casa, alguma coisa assim, mas com alguma legalidade que você acaba dando a esse tipo de ser sem saber, né? Às vezes com muitas discussões, palavras muito feias. Parece que eu tô falando pra criança, né? Não pode falar palavra feia que o bichão vem. Mas é mais ou menos isso. Sabe, com atitudes erradas, essas coisas, coisas que prejudiquem outras pessoas ou que prejudiquem a você mesmo. Essas coisas talvez deem legalidade para coisas entrarem, entendeu? Então, às vezes, a gente convida, não conscientemente, mas inconscientemente, com algumas atitudes ou alguns pensamentos, ou sei lá, não pensamentos. Porque você pensa, oh, meu Deus, não pensei sem querer, foi sem querer que eu pensei. Mas acho que essas coisas, né, de pensar, fazer mal não fazer mal para outra pessoa, essas coisas que deixam a energia baixa, sabe? Aí acaba atraindo. Mas o que é? Alguém aí mais já teve experiência ou sabe quem pode ser esse mágico? Ou não, era roupa de mágico mesmo, de repente tinha lá um colete com as purpurinas, a luva branca, assim, um fraque, né, com aquelas coisinhas atrás, assim. Alguém mais já viu? E essa entidade parece que acompanha, né, tá ali por perto. Vamos lá. Uma rua inteira em velório. Oi, Ana e assombrados, me chamo Fulana, tenho 30 anos e este é o segundo relato que envio. Ao assistir os vários vídeos do canal, eu relembrei muitos fatos acontecidos comigo e tomei coragem para escrever. Se houver nomes, estarão trocados. Uma rua inteira em velório. Um sonho, né? Ana, como comentei brevemente no relato anterior que enviei, eu tenho muitos sonhos e pesadelos bem confusos, mas que me revelam muitas coisas. Antes eu apenas sonhava, ficava incomodada e não falava pra ninguém. Não falava nada pra ninguém, com vergonha de me chamarem de louca e de não acreditarem em mim. Mas após esse sonho, mudei a minha opinião e comecei a falar tudo o que sonho. Mesmo não sabendo datas, nem locais, nem com que pessoas algum fato pode acontecer, mas se eu lembrar do sonho, eu falo. Esse dia acordei triste, angustiada, pensativa. Estava no carro indo para o mercado com meu marido e ele me questionou por que eu estava daquele jeito, tão quieta e triste. Respondi que sonhei que eu andava por uma cidade pequena e em certa rua que eu estava, todas as casas, absolutamente todas as casas daquela rua, estavam com o portão da garagem abertos e velando algum familiar. Ana, eu juro mesmo que após 3 dias desse sonho, aconteceu a tragédia da Boate Kiss. Para quem não se recorda, o incêndio da Boate Kiss foi uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu 680 outras numa boate da cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. A tragédia ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 e foi provocada pela imprudência e pelas más condições de segurança no local. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Obrigada por ler e pelo lindo trabalho feito com respeito ao sobrenatural. Que Deus continue abençoando você, Mateus e seus filhos. Um beijo para você, muito obrigada. Porque muita gente morreu ali naquela cidade, né? Muitos jovens. Ai, que triste. Pois é, né? Tem esses sonhos aí. Tá vendo? O sonho não é exatamente aquilo que aconteceu, mas leva, assim, o essencial, o dar a entender.
Mas não é fácil ter esses sonhos, né? Deixa eu ver aqui como estão esses likes. Dá para subir mais esses likes. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.